Como a palavra de Deus confirma em sua totalidade, Deus proporcionou uma única solução para a sofrida humanidade pecadora. Essa solução é Jesus Cristo e Ele crucificado. A cruz é o meio e o único meio pelo qual o pecador pode ser salvo e também o único meio pelo qual o cristão pode viver em vitória. A maioria da igreja facilmente entende que a cruz é a experiência inicial da salvação, mas tem pouco conhecimento quanto ao que esta tem a ver com a vitória do salvo. Entretanto, a informação que segue será de proveito. O cristão deve entender que todos os problemas que a humanidade confronta foram resolvidos por Jesus Cristo na cruz. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Colossenses 2, verso 14 e 15. Isto quer dizer que, para cada problema, o cristão deve dirigir-se à cruz. Deve entender que a solução se encontra ali, e somente ali. O Senhor deu ao apóstolo Paulo o significado da nova aliança, que tem a ver com o que o Senhor fez por nós na cruz. Com efeito, o significado da nova aliança é também o significado da cruz. Em Romanos 6, nos é dito sobre a crucificação de Cristo, o qual sofreu como nosso substituto e que na realidade morremos com Ele em sua crucificação. Fomos sepultados com Ele e levantados com Ele em novidade de vida. Com certeza, vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6, verso 3 ao 5. É óbvio que não estivemos ali. Entretanto, ao evidenciar a fé em Cristo, logo que fomos salvos, na mente de Deus, isto realmente ocorreu. Somos literalmente batizados em sua morte. Não se refere ao batismo em água, que na realidade é um símbolo daquilo que nos referimos, mas sim a crucificação de Cristo. Depois de chegar a ser um cristão, todos os dias de nossas vidas, devemos continuar pondo nosso olhar na cruz como fonte de toda a nossa vitória. Na realidade, o mesmo significado da crucificação tem a ver com algo que ocorreu no passado longínquo, mas que tem contínuos resultados e, com efeito, resultados que nunca terminarão. Não nos referimos a levar Jesus de volta à cruz, tampouco nos referimos a nos pôr na cruz. De fato, Jesus está agora assentado à mão direita do Pai e em espírito. Verdadeiramente estamos assentados com Ele. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 6. Referimos-nos ao crente que continua recebendo os benefícios da cruz, o qual receberá para sempre. Portanto, o crente tem que entender que a fonte de tudo o que necessitamos encontra-se na cruz e somente na cruz. Infelizmente, a maioria dos cristãos não foi ensinada desta forma e procuram em outros lugares sua ajuda. Que o irmão saiba que quando pensamos em Cristo, não devemos pensar nele além da cruz. Por isso, Paulo sempre usou a frase em Cristo ou de seus derivados como nele, repetidas vezes. A frase se refere ao que Jesus fez na cruz. Infelizmente,
muitos cristãos, na realidade, não servem ao mesmo Jesus Cristo da Bíblia, mas sim a outro Jesus. É assim porque estão olhando a um Jesus de outra maneira que a cruz. Em consequência, Paulo disse: porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. 2 Coríntios 11, verso 4. Que o irmão saiba que se não for Jesus e ele crucificado, então simplesmente é outro Jesus, que se projeta por meio de outro Espírito, que quer dizer que não é o Espírito Santo, o que significa que é outro Evangelho. O Evangelho de Cristo é Jesus Cristo e ele crucificado. Porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. Esta é a razão pela qual Paulo também disse: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Ao entender o que acabamos de dizer, a cruz de Cristo sempre e sem exceção deve ser objeto da fé do Filho de Deus. Isto é muito importante. Portanto, esta é a fé que Deus sempre honra e todo cristão deve entender isso. As razões pela qual a maioria dos cristãos se metem em problemas de alguma forma é porque não entendem a cruz como fonte onde devem recorrer para que suas necessidades sejam subministradas e que sempre tem de manter sua fé nesta obra completa de Cristo. É por isso que Paulo também disse: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. Como somos salvos pela fé, também somos guardados pela fé. Entretanto, Paulo se refere à fé na cruz de Cristo e à fé na cruz exclusivamente. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios 2, verso 13. E se você chegou até aqui, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Deus te abençoe em Cristo Jesus.